Fala pessoal, tudo bem? Eu gravei uma aula para vocês e é sobre uma aula que eu já tinha dado em sala de aula, só que eu vi que vocês ficaram bem perdidos, né? Como é um conteúdo da ementa, eu queria acabar com ele para antes de prosseguir para a próxima etapa, tá? Que vai ser sobre movimento circular. Então, assim, é um conteúdo um pouquinho complicado, um pouquinho difícil. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é aquela parte de derivada, tá? E vai voltando no vídeo, caso vocês não tenham conseguido é, é, entender certinho, tá? E aí, vocês podem me perguntar, caso tiverem dúvidas. E é isso aí. Vou deixar uma atividade também para vocês fazerem depois. Então, bons estudos. Não é uma parte da matéria que é fundamental, tá? É complemento, mas eu sempre gosto de passar a matéria inteira, tá? Eu sempre tento passar tudo. Então, nós vamos ter só essa aula aqui para fazer isso, depois a gente prossegue com o resto da disciplina, tá? Então é isso, acompanhe aí. Teve que mudar a câmera algumas horas porque não tive problemas ali com o meu celular, mas vai dar certo, tá? Então bons estudos para vocês. Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui então aos nossos estudos, à nossa matéria, né? Basicamente o que a gente estudou até agora foi a cinemática. E dentro da cinemática, né, a gente viu dois grandes conceitos, que são MRU e MRUV, certo, gente? Ok. Esses dois grandes conceitos trazem consigo algumas propriedades fundamentais. Quais são elas? No MRU, a gente tem que a nossa velocidade ela é constante e não existe aceleração, beleza? Enquanto que no MRUV, a nossa velocidade não é constante, não é isso? Consequentemente, existe uma aceleração. E como é que a gente define o valor dessa velocidade constante e o valor dessa aceleração? Lembrando que para ser categorizado como MRUV, a aceleração deve ser constante. Beleza, gente? Então aqui, MRU velocidade constante, MRUV a aceleração constante. E o que é velocidade constante? Velocidade constante nada mais é do que uma variação de posição, variação de distância em um determinado intervalo de tempo. Isso é válido para a velocidade constante, certo? Ok. E o que é aceleração constante? Aceleração nada mais é do que uma variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo. Ok, dessa forma a gente definiu velocidade constante e aceleração constante. Só existe velocidade constante e aceleração constante? Não, né? O próprio caso de MRUV é um caso em que a velocidade não é constante, né? Então, beleza, só existe aceleração constante? Não. Se a gente estiver fora do MRUV, a aceleração não é constante, caso ela exista, tá? E como é que a gente estuda nesses casos quando a gente não tem a velocidade e a aceleração constante? Bom, como eu tinha dito para vocês em sala de aula, né, vou traçar um gráfico aqui de posição versus tempo, né? E minha posição está aumentando à medida que o tempo passa. Isso é o que acontece quando a gente tem velocidade, né? Então, beleza. De 0 até 1 segundo, eu desloquei de 0 até 10 metros. Então, minha velocidade foi definida como sendo tanto distância que eu andei, 10 metros, em
1 segundo. Logo, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. Ok. Da mesma forma acontece com a aceleração, né? Só que como a aceleração é variação de velocidade, então se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, né, quando eu tenho uma aceleração constante, minha velocidade aumenta uniformemente, né? Então, por exemplo, em 1 segundo, minha velocidade passou de 0 para 2 metros por segundo. Logo, minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Show de bola. Ok, então esses dois casos, né, são válidos para quando a gente tem velocidade constante e aceleração constante. E para quando não é constante? Gente, se aqui, para a gente definir, né, a velocidade, a gente pegou um tanto considerável de espaço, né? Nesse caso aqui 10 metros em 1 segundo, independente do espaço, se eu relacionasse isso ao tempo correspondente, eu ia ter o mesmo valor de velocidade, né? Então, posso pegar a quantidade de espaço que eu quiser relacionado à quantidade de tempo correspondente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa distância percorrida aqui seja bem pequenininha, bem pequenininha mesmo. Né? Até comentei com vocês em sala de aula sobre a questão do infinitesimal. Isso, matematicamente, é fazer o limite de alguma coisa tender a zero. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o limite de delta S quando ΔS tende a zero, certo? Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou querendo, né, o meu menor valor possível, né? Eu quero o meu limite inferior, quero uma coisa muito pequena. Então, isso é o limite de ΔS, com ΔS tendendo a zero. A gente chama isso aqui de ds, certo? É só uma nomenclatura, tá? Eu posso fazer também o limite, isso aqui vem lá da matemática, de ΔT, quando ΔT tende a zero, tá? Isso aqui a gente chama de dt. Beleza, gente? Então, olha só, como é que a gente define, mais uma vez, posso estar sendo repetitivo aqui, mas é rapidinho, tá? Só para a gente linkar tudo. Se eu defino velocidade constante fazendo ΔS sobre ΔT, como que eu defino velocidade instantânea? É eu pegar essa distância aqui e fazer com que ela seja bem pequenininha. Como é que a gente faz isso? ds, né? Isso relacionado ao tempo correspondente, que é um tempo bem pequenininho, que é um dt. Beleza? Então, velocidade instantânea é definido como ds dt, tá? Viram a diferença? Para constante, a gente usa um espaço grande. Para instantânea, a gente usa um espaço bem pequenininho, né? E os tempos correspondentes. Beleza. Então, aqui, velocidade constante e velocidade instantânea. Esse só é válido para MRU, enquanto que esse é válido em qualquer caso, tá? Gente, se eu definir, né, os limites de posição e tempo, eu poderia fazer a mesma coisa com quem? Com a velocidade, tá? Se eu faço a mesma coisa com a velocidade, olha só, o que eu tenho que fazer então? O limite de ΔV quando ΔV tende a zero, tá? Como é que a gente chama isso? dV. Então, beleza. Como é que a gente definiu a aceleração constante? A aceleração constante é definido como variação de velocidade, qualquer variação, né? Posso pegar um intervalo grande, um intervalo pequeno, porque como é constante vai dar a mesma coisa, sempre a mesma coisa, por um determinado intervalo de tempo correspondente. Não é isso? Droga. Beleza.
Isso para a gente definir a aceleração constante. E para a gente definir a aceleração instantânea? Bom, eu vou pegar um intervalo de tempo, um intervalo de velocidade bem pequenininho relacionado a um tempo bem pequenininho. Como é que a gente chama esse intervalo bem pequenininho? dv, beleza? E esse ΔT bem pequenininho, como é que a gente chama? dt. Então, dv, dt, tá? Então, isso é o meu cálculo de aceleração instantânea, enquanto que isso é o meu cálculo de velocidade instantânea, tá? Então tá. Agora a gente vai relacionar as coisas. Gente, vamos esquecer um pouco a física agora e focar na matemática, porque eu vou explicar uma coisa que a gente vai precisar, tá? É o seguinte, em matemática, a gente tem o conceito de derivada, né? Ok, expliquei para vocês que isso faz parte da ementa. É legal que a gente veja porque é uma ferramenta muito bacana. Se vocês souberem trabalhar com ela, vai ser de grande valia para vocês, tá? Então, beleza. O que é o conceito de derivada? Deixa eu escrever aqui. Derivada. Beleza. Isso aqui, gente, é uma regrinha matemática, tá? A gente vai ver de uma forma bem simples, é bem simples mesmo, que diz o seguinte. Eu vou colocar aqui uma equação polinomial, melhor dizendo, uma função polinomial, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau, como vocês podem ver, uma função do segundo grau, né? A gente pode chamar ela de y é igual a 2x quadrado mais 3x mais 4. Beleza. Ok. Como é que a gente deriva, né, essa função? Primeiro, como é que a gente enuncia isso? A gente falar que a gente está derivando, a gente pode escrever dessa forma. F' de x, tá? É igual a 2x quadrado mais 3x mais 4. Tudo isso vai ser derivado. Então, a gente coloca linha aqui para indicar que a gente está derivando, certo? Ok. Outro jeito de enunciar, né, que a gente está derivando, é fazer isso aqui, ó. dy dx. O que é isso? Estou derivando y em relação a x. Por que em relação a x? Porque é a variável que eu escolhi para ser derivada, tá? Então, dy dx é a derivada disso aqui. Tá, mas como que deriva? Como é que é essa questão de a variável que vai ser derivada? Tá, ok, vou explicar agora para vocês, tá? A derivada de alguma coisa, dy dx, vai ser o seguinte. Para um caso mais básico, mais simples, imagina que a nossa função seja ax elevado a n. Tá? Quer um exemplo disso? 3x elevado ao quadrado. Beleza? Então, y é igual a 3x elevado ao quadrado. Só um exemplo, tá, gente? Como é que é a derivada disso? Existe uma regrinha. Esse n que está aqui em cima, ele cai. Então, é n vezes ax, tá? Não para por aí. Elevado a n menos 1. Então, a gente fala que a derivada, ela diminui 1 grau na nossa função. Então, se a gente tinha ax elevado a n, agora esse n desce e eu tenho n vezes ax elevado a n menos 1, né? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Para esse exemplo aqui, vou derivar isso, tá? Então, a derivada disso, dy dx, lembrando que isso é só o jeito de falar que eu estou derivando, é igual a, pego esse 2 que está aqui, dou tapa nele e jogo lá para baixo, então ele vem para cá, 2 vezes 3x elevado a n menos 1, certo?
Então, a derivada daquilo ali, dy dx é igual a 6x elevado a 1, que é a mesma coisa de dizer 6x, certo, gente? Então, tá. Existe uma propriedade que diz que a gente pode derivar as somas separadas, né? Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada disso é a derivada disso, mais a derivada disso, mais a derivada disso. Quer ver? Ó, y é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4, certo? Vamos derivar? Então, dy dx é igual a 2x quadrado derivado mais 3x derivado mais 4 derivado, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, beleza? Então, aqui, ó, quando a gente tem esses monômios, a gente pode aplicar a regra que a gente viu para cada um desses monômios. Então, ó, vamos fazer dy dx é igual a... como é que a gente deriva isso? Dá o tapa nesse n, né? Nesse 2, então fica 2 vezes 2 x elevado a 2 menos 1, mais 3x derivado. Quanto que existe aqui em cima? Existe um 1 subentendido. Então, ó, 1 vezes, que eu dei o tapa nesse 1, ele caiu, né? 3x elevado a 1 menos 1, né? Mais 4 derivado, né? Como a gente está derivando em relação a x, né, e não existe x aqui, isso é uma constante, né, em relação ao que a gente está derivando. Então, a derivada disso é zero, tá? Então, toda vez que a gente não tiver a variável que a gente está derivando aqui junto, né, com o nosso monômio, o resultado da derivada disso é zero, beleza, gente? Então, ó, concluindo aqui, dy dx é igual a 4 vezes x elevado a 1 mais 3 vezes x elevado a zero, né? Mais zero, que eu não vou nem colocar. Todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então, x elevado a zero é 1. Então, dy dx é igual a 4x mais 3, beleza? Então, se eu tenho uma função 2x ao quadrado mais 3x mais 4, a derivada dessa função é 4x mais 3, seguindo essas regrinhas que eu expliquei para vocês, tá? Gente, a derivada, por mais que ela seja uma ferramenta matemática, ela foi inventada, né? Uma das pessoas que contribuiu muito para essa ferramenta derivada ser o que ela é hoje foi o Isaac Newton, tá? E vocês sabem que o Isaac Newton é considerado por muitos aí como o pai da física e, né, ele se utilizou dos conceitos matemáticos para resolver problemas físicos, tá? Então surgiu num contexto físico, surgiu na física. Por isso que eu estou explicando aqui para vocês, um dos motivos também, tá? E o que que diz na teoria, o que que é essa derivada, né? Ela representa a reta tangente à curva em um ponto específico. Então, eu vou escolher aqui um ponto específico, tá? E vou traçar aqui, ó, a reta tangente a esse ponto, beleza? Então, isso aqui, ó, é a minha função y de x, né? O f de x é a mesma coisa. E isso aqui é a minha função dy dx, que é a derivada dessas daqui, beleza?
Então, para cada função, eu tenho uma derivada correspondente. Beleza, gente? Então tá. Lembrando que, para isso acontecer, a gente tem que lembrar do conceito de tangente, né? O que é tangente? Tocar em um único ponto na curva, né? Então, para a gente tocar em um único ponto, esse valor aqui precisa ser um valor só, não pode ser um intervalo, tá? Por exemplo, um delta x, e esse valor aqui, ó, também tem que ser um único ponto, não pode ser um intervalo, por exemplo, um delta y, beleza? Ok. Como é que a gente faz então quando a gente não tem o valor específico, a gente só tem um intervalo? Ó, a gente faz esse intervalo tender a um valor específico. Então a gente faz esse delta ser bem pequenininho, ou seja, ele tender a zero, tá? Tanto no y quanto no x. Delta, opa, aqui é x, né? Delta x tem que tender a zero. A gente já viu isso. A gente já viu que quando a gente faz alguma coisa tender a outra, a gente chama isso de limite. Então, limite de delta y tendendo a zero, a gente chama isso de dy. E o limite de delta x tendendo a zero, a gente chama de dx. Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, agora eu vou fazer o link do que a gente viu com a física, tá? Para quem quiser acompanhar pela apostila, a teoria está na página 11 do livro de física, tá? E beleza, gente. A gente viu então o que é a derivada, o que ela representa matematicamente, o que ela representa geometricamente, né? Então tá ok. Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês que quando a gente quer a velocidade instantânea, a gente precisa, né, fazer com que o ΔS sobre ΔT se transforme em um ds sobre dt, né? Ou seja, a gente fazia com que um ΔS se tornasse bem pequenininho, bem como um dt também se tornasse bem pequenininho. Ok, e a gente viu também que isso daqui é a notação de derivada, tá? Então, o que eu estou falando com essa expressão VI é igual a ds dt? Eu estou dizendo que se eu derivar a posição em relação ao tempo, eu vou achar a velocidade, né? Então, olha só, antes, né, eu estava dando os exemplos trazendo f de x igual a y, né? Ou então eu posso chamar de y de x. O que é isso? Uma função y que varia em função de x, tá? E essa função era, por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 2, né? Derivando, então, a gente poderia falar que a gente tem dy dx igual a, dar o tapa aqui no 2, né? Então fica 2 vezes 2, x, aqui fica 2 menos 1, mais 3 vezes x elevado a 1 menos 1, mais 0, né? Então a derivada disso é 4x mais 3, porque aqui vai dar 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Então essa é a derivada dessa função aqui, beleza? Ok. Agora eu vou colocar outra função mudando só os nomes, as letras, né? Ao invés de chamar banana, vai chamar maçã. Então, olha só, eu tenho uma função s, né? Que eu posso falar que é uma função s de t. O valor de s varia com a medida com que o valor de t muda. Então, s de t é igual a s0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. É uma função do segundo grau qualquer. Que inclusive é uma função do MRV, né? Mas independente de ser a do MRV, vamos fazer o seguinte, vamos derivar essa equação aqui, essa função,
em relação a t, ou seja, vamos fazer ds dt, tá? Pelas regrinhas que a gente viu, é simples, né? Como é que a gente faz? Lembra que onde não tem o t, a derivada é zero, né? Então aqui, ó, juntamente com esse zero não tem o t. Então isso aqui é zero, né? Então fica 0 mais... O expoente aqui é 1, né? Então esse 1 desce, 1 vezes v0 vezes t elevado a 1 menos 1, tá? Mais meio de a vezes t. Olha, esse 2 que estava aqui desce, então ele vem para cá. Ele vem para cá, certo? E o 2 que estava ali em cima subtrai 1, porque é isso que a derivada faz. 2 menos 1, beleza? Então, ds dt é igual a... Esse zero não vou colocar. 1 vezes v0 vezes t elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, t elevado a 0 é igual a 1. Então, fica v0, tá? Mas, olha, posso cortar esse 2 com esse 2? Posso, né? E 2 menos 1 dá 1. Então, isso dá a vezes t. Então, a vezes t. ds dt, ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo, é v0 mais at. Mas o que é a derivada da posição em relação ao tempo? É a velocidade. Então, isso aqui é igual a velocidade. Bom, olha só, essa equação aqui a gente conhece. Essa equação é a famosa vi vovó atrás do toco, não é? V é igual a V0 mais AT. A velocidade a qualquer momento, ou seja, a velocidade instantânea, né? A qualquer instante de tempo que eu jogar aqui, eu vou ter um valor específico de velocidade. Ela é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente achou derivando a equação da posição, tá? Aí vocês podem me perguntar, olha, mas eu já conheci essa equação, não preciso saber derivar, porque eu já sei essa equação de cor. Já sei tanto a do espaço quanto a da velocidade. Então não preciso derivar uma para chegar na outra. Mas, olha só que interessante. Nem sempre os nossos movimentos serão MRUV. Tá? Eu posso ter um movimento que é não classificado como MRUV, beleza? Eu posso ter um movimento que é descrito por outro tipo de equação. No MRUV, a gente sabe que a posição, né, de um corpo varia à medida que o tempo passa, dessa forma aqui, ó. Tá? Agora, em outro caso, eu poderia ter, por exemplo, o seguinte. A posição varia em função do tempo com a seguinte equação. T ao cubo mais 4t ao quadrado mais 1. Tá? Beleza, então eu sei que a posição do corpo vai variar de acordo com essa função. Beleza. E se eu quiser saber a velocidade desse corpo em qualquer instante, o que eu faço? Não sei, né? Eu saberia se fosse no MRUV. Não, se eu derivar ds dt, se eu derivar a posição em função do tempo, eu tenho a velocidade, tá? Então, isso aqui vai ser a velocidade. Vamos derivar essa função, é simples. ds dt é igual a t elevado ao cubo. Como é que faz? 3 vezes t elevado a 2. Mais esse 2 que está aqui em cima, passa aqui para baixo, né? Então, 2 vezes 4 vezes t elevado a 1, né? Porque 2 menos 1. E a derivada daquele 1 ali dá 0, certo? Então, ds dt, que é igual a velocidade, vai ser 3t ao quadrado mais 8t. Então quer dizer que a velocidade é uma função? Sim, a velocidade é uma função. À medida que o tempo passa, eu vou ter um valor específico de velocidade. Isso é válido para qualquer caso, tá, gente? Qualquer caso. Então, fica aí, né, a dica para vocês. Tá, beleza. A gente viu que velocidade instantânea é igual a ds dt. E a gente viu também que aceleração instantânea é igual a dv dt.
Ou seja, derivada de quem em relação ao tempo? Da velocidade. Ah, então se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou ter o valor da aceleração? Sim, eu vou ter o valor da aceleração. Vamos derivar então? dv dt é igual a... Esse 2 que está aqui passa para baixo, então fica 2 vezes 3 vezes t elevado a 1, né? Porque vai diminuir 1 ali, mais 1 vezes 8 t elevado a 0, né? Porque aqui tem um 1 subentendido, 1 menos 1, 0. Isso aqui é a mesma coisa que 1, certo? Então beleza, tem muita gente que confunde, né? Acha que t elevado a 0 é 0, mas não, é 1, tá? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então dv dt é igual a 6t mais 8. Beleza? Quem é 6t mais 8? A aceleração. Ah, então quer dizer que a aceleração desse caso aqui, ó, não é constante? Não, não é constante. Isso aqui não é um MRV, tá? A aceleração, ela varia. À medida que o tempo passa, olha só, isso aqui, ó, é uma função a de t, né? A aceleração muda à medida que o tempo passa. E ela vale 6t mais 8. Então, à medida que o tempo passa, a minha aceleração cresce, né? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Beleza? Então assim a gente fez o link com a física e eu quero mostrar para vocês uma representação gráfica. Olha só, gente. Vocês lembram que a gente tinha um gráfico de posição variando com o tempo, né? E a gente fez, né, algumas análises, né, para vários gráficos de posição. Eu tinha com concavidade para cima, para baixo, começando na origem, sem começar na origem, tinha vários exemplos, né? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, um gráfico qualquer de posição em relação ao tempo para o MRUV, tá? Então, para MRUV. Nesse caso, como a concavidade é para cima, a gente sabe que a nossa aceleração ela é positiva, não é isso, gente? Então, beleza. Olha só, no início do meu movimento, até aqui a metade, o que está acontecendo com o meu corpo? Ele está indo para frente ou para trás? Olha, à medida que o tempo passa, os meus valores de posição vão cada vez mais, né, diminuindo. Até um limite. Depois os meus valores de posição começam a aumentar. Beleza? Então tá, se eu estou voltando, a minha velocidade é negativa. Então a gente já tinha discutido sobre isso. Velocidade aqui, ela é negativa. Depois desse ponto, a minha velocidade é positiva, certo? Porque eu estou indo para frente, aumentando os meus valores de posição. Beleza, gente. O que acontece aqui? Lembra que eu falei para vocês que a derivada é a reta tangente de uma curva e um ponto específico? Né? Então, se eu pegar um instante de tempo em específico aqui, ó, se eu pegar um instante de tempo específico, né? Sei lá, vamos supor que aqui seja 2 segundos. E se eu derivar isso daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha velocidade, né? E lembra que eu falei que era a reta tangente? Então, olha só, gente. A reta tangente é uma reta decrescente. Lembra que para o MRV, a velocidade é descrita dessa forma, V igual a V0 mais AT. Olha só, é uma reta, né? E no caso, quando a minha velocidade é negativa, a minha reta é decrescente, não é isso? Então, beleza. O que está acontecendo aqui? A minha velocidade, ela está mudando, né? Então, olha só, nesse ponto aqui eu tenho uma velocidade negativa porque a minha reta é decrescente. Nesse ponto aqui, por exemplo, ó, vamos supor que aqui seja 6 segundos, né? Não ficou muito em escala não, mas vê se vocês entendem. Nesse instante de 6 segundos eu tenho uma reta crescente, né? O que é essa reta? É a velocidade.
porque eu estou derivando a posição, né, pegando a reta tangente, e a derivada da posição me fornece a velocidade. Então a reta tangente é a velocidade. Reta crescente, velocidade positiva. Faz sentido. Gente, e nesse pontinho aqui, ó, quanto vale a velocidade nesse ponto? Olha só, nesse ponto mais baixo, concorda que a tangente, ela é constante aqui, né, com relação ao eixo do tempo. A nossa reta tangente, ela é paralela ao eixo do tempo. Ou seja, a nossa velocidade é igual a zero. Faz sentido, né? Estou negativo para passar para o positivo, eu preciso ter um valor de velocidade igual a zero, né? Eu preciso passar pelo zero. Se eu traçasse aqui, por exemplo, olha só, um gráfico de velocidade em relação ao tempo para esse mesmo movimento, tá? Inclusive eu vou extrapolar aqui esses valores de tempo. 2, 4, 6, tá? Não tá em escala não, a gente não desenha bonitinho não, tá? Velocidade, aqui a gente vai ter a parte negativa, né? Gente, de 0 até 4 segundos, de 0 até 4 segundos, imagina que isso aqui está em 4 segundos, a minha velocidade era negativa. Então, olha só, como que vai ficar o gráfico da minha velocidade em relação ao tempo? Vai ser isso aqui. Olha só, antes de 4, velocidade negativa, faz sentido. Depois de 4, velocidade positiva. Beleza, gente? Então, essa reta aqui, o que ela vai fazendo? A aceleração vai fazer a minha velocidade mudar. Então, a velocidade, ó, representa, né, a inclinação dessa reta. Então, a inclinação vai diminuindo, 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 diminuindo. Passa a ser zero, depois a inclinação vai aumentando, aumentando, aumentando. Ou seja, a velocidade vai diminuindo, 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 fica zero, né? Quando eu digo diminuir, é aproximar do zero, né? Então, olha, minha velocidade está aproximando do zero, aproximando, aproximando, tá? Depois ela passa a aumentar. Então, ela vai aumentando. No fundo, no final das contas, né, eu estou sempre aumentando a minha velocidade, né? Então estou aumentando a inclinação. Se eu tinha uma inclinação de reta negativa, eu vou aumentando a inclinação da reta, passo pelo zero e começa a ficar positivamente nos meus valores, tá? Então, esse foi só o conceito geral aí para vocês da derivada, o que, que ela é e o que, que ela faz na física, tá? E o que vocês precisam saber, essa ilustração aqui é legal saber, dá para vocês fazerem muitas analogias, ajuda a resolver algumas questões, mas o principal é saber derivar posição em relação ao tempo, tá? Né? E saber que isso dá a velocidade, saber derivar a velocidade em relação ao tempo e saber que isso dá a aceleração. Lembrando que nesses casos eu vou ter funções para as minhas posições e velocidades, tá? Funciona para todos os casos. E vocês têm que saber a regrinha também, tá? Se eu tenho uma função s de t igual a at elevado a n, né? Onde esse a aqui é o coeficiente que acompanha, 1, 2, 5, qualquer coisa. O meu ds dt, né, vai usar aquela regrinha que eu falei para vocês. N vezes a vezes t elevado a n menos 1. Tá beleza, gente? Então isso aí é a regra geral. Isso aqui é essencial que vocês saibam. Só para finalizar, então, antes da gente ver os exemplos, olha só, pessoal, o que, que acontece? Vamos pegar para o caso do MRUV e fazer todas as derivadas e ver se faz sentido, tá? Até já fiz uma, mas vou prosseguir para a gente fazer para todos os casos, né? Lá no MRUV, a gente tinha aqui MRUV. A posição era definida da seguinte forma: S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, né? Eu poderia chamar isso também de S de t, tá? Mesma coisa. Eu tinha uma equação para velocidade, né? A velocidade variava em relação ao tempo, que era V é igual a V0 mais AT.
E eu tenho também, né, um para a aceleração. Só que a aceleração no MRUV não varia à medida que o tempo passa. Então a aceleração, né, é uma constante. Beleza, gente? Então vamos fazer as derivadas para ver? Olha só, vou pegar isso aqui e fazer ds dt. Já tinha feito antes, então eu vou só repetir, né? A derivada disso é zero. A derivada disso é v0, porque, né, o 1 que está aqui em cima passa para cá, fica 1 menos 1, então fica t elevado a zero. Então fica v0 mais... Esse 2 passa para baixo, corta com 2 aqui do denominador, e o expoente aqui subtrai 1, então fica at. Beleza. Olha só, derivando isso eu chego nisso, certo? Isso aqui é velocidade, que a gente já viu. Aqui, ok, vamos derivar isso aqui agora para ver? Então, dv dt vai ser, vamos derivar então velocidade em relação ao tempo. Derivada de uma constante é zero, então nem vou pôr, mais a vezes t, né, aqui tem um subentendido, aqui tem um, então 1 menos 1, 0, então isso é a. Olha só que interessante, para o MRV, a derivada da velocidade em função do tempo, que dá a aceleração, nos fornece que a aceleração é a, que é uma constante, olha só, então faz sentido, olha só, a é uma constante, tá? E se eu derivasse a aceleração, se eu derivasse a aceleração, não, são só essas duas que a gente tem, né? Não tem como derivar mais. Então, beleza. Então, esquece isso aqui que eu falei agora, gente. Então, beleza? A gente viu. E para os casos do MRU é mais simples ainda, né? No MRU, como é que a gente tinha? Como é que a gente tinha no MRU? A posição variando com relação ao tempo. S é igual a S0 mais VT, né? Não era assim que fazia? Se eu... e a velocidade, como é que era a velocidade à medida que o tempo passava? Era uma constante, né? É isso que define o MRU, velocidade ser constante. E a aceleração à medida que o tempo passa? Olha, a aceleração é sempre zero, beleza? Então tá, vamos linkar então ds dt. Vou derivar isso aqui em relação ao tempo, né? E vou obter a velocidade, porque ds dt é igual a velocidade. Então, ó, a derivada dessa constante é zero, nem vou pôr, mais a velocidade vezes o tempo. Então, isso aqui vai dar só v. Então quer dizer que ds dt é uma constante? Sim, para o MRU a velocidade é uma constante. Faz sentido, né? Show de bola. E para o caso de eu derivar, então, a velocidade, dv dt. Vamos derivar velocidade? Mas a velocidade é uma constante. Quer dizer que se eu derivar isso vai dar zero. Sim, porque dv dt não é aceleração? Então a aceleração no MRU é igual a zero. Beleza, gente? Então a gente amarrou a física à matemática. Eu sei que pode ser um conceito um pouco abstrato, um pouco difícil de pegar, mas tentem fazer um esforcinho aí, vão voltando no vídeo, que a gente vai fazer alguns exercícios. Lembrando que nem precisa saber tanto fazer quando não tem os valores, tá? É interessante saber isso daqui, que isso é igual a isso é igual a isso, e essas regrinhas, tá? Ok, então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, eu vou colocar esse exercício aí na tela para vocês, eu tirei ele da apostila, tá na página 12, tá? Lembrando que a teoria aí dessa parte derivada tá na página 11. E vamos fazer o primeiro aí, ó. Embora alguns movimentos observados na natureza possam ser considerados aproximadamente uniformes, é fácil constatar que a maioria dos corpos apresenta movimento com velocidade escalar que varia no tempo, e esses movimentos são denominados variados. A equação x é igual a 5 mais 20t menos 4t ao quadrado representa a posição em função do tempo de uma partícula que se move sobre o eixo x, em que as grandezas representadas estão nas unidades do SI. Então isso aqui é metros, né, metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, é correto afirmar que no instante t igual a 2 segundos, a partícula possui uma velocidade escalar igual a...
Olha só, então ele falou que x é igual a 5 mais 20t menos 4t ao quadrado, né? E ele falou que essa equação representa a posição em função do tempo. Então isso aqui é uma x de t, onde x é a posição. Gente, isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse chamado de s, tá? S é igual a 5 mais 20t menos 4t ao quadrado, tá? Então ele quer a velocidade quando o tempo é igual a 2 segundos. Então ele quer o v de 2, tá? Como é que a gente descobre a velocidade? Olha, se eu derivar essa função, eu obtenho a velocidade. Então vamos derivar, vamos fazer dx dt, né? Ou se você chamou de s, ds, dt. Derivada de constante é zero. Então, isso aqui é zero. Mais 20 vezes t, que dá só 20, né? Menos esse 2ds, então 4 vezes 2 vezes, coloquei depois, mas poderia ter colocado antes, t elevado a 1, tá? Então, dx dt é igual a 20 menos 8t. Isso aqui é a nossa velocidade. A velocidade varia com relação ao tempo, segundo essa fórmula aqui, ó. 20 menos 8t. Beleza, gente? Se ele quer o velocidade em 2 segundos, só substituir. Então, 20 menos 8 vezes 2. Então, v de 2 é igual a 20 menos 16, que vai dar 4 metros por segundo, porque ele falou que está no SI, tá ok? Então, isso aí dá a letra... letra C, beleza? Gente, ok. Poderia fazer pelos métodos que eu estou acostumado? Sim, poderia, né? Se a gente sabe que a equação geral é dessa forma, S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, eu sei que uma equação que me diz que x é igual a 5 mais 20t menos 4t quadrado, né? S0 é igual a 5, V0 é igual a 20 e meio de A é igual a menos 4. Logo, A é igual a menos 8. Beleza? Se eu sei esses dados aqui, eu consigo voltar na minha equação V igual a V0 mais AT. Por que eu posso falar que a velocidade é descrita dessa forma? Né? Porque isso aqui é um MRUV, tá, gente? Quando a posição varia em relação ao tempo desse jeito, segundo uma equação do segundo grau, eu posso afirmar com certeza que é um MRUV. Se não fosse, aí seria outra coisa, tá? Se tivesse um grau maior aqui, ó, por exemplo, elevado a 3, não posso falar isso aqui. Só posso fazer desse jeito aqui, tá? Então, V igual a V0 mais AT, então velocidade é igual a velocidade inicial, que é 20 menos 8t. Olha só, cheguei na mesma coisa, ó, 20 menos 8t. Então, V é igual a 20 menos... aí ele quer em 2 segundos, né? Menos 8 vezes 2, então V é igual a 20 menos 16, 4 metros por segundo, mesma coisa. Só que assim é mais fácil quando a gente já está acostumado. Viu que saiu rapidinho? Né? Então, beleza, a gente fechou aí o exercício número 1. Olha só, o número 2 já traz um caso em que a gente não pode usar o MRUV, né? Porque a equação que ele dá é de t elevado ao cubo. Então não dá. Vamos ler? Uma partícula se desloca ao longo de um eixo x e sua coordenada de posição x varia com o tempo t conforme a relação x é igual a 2t ao cubo menos 8t no SI. Então quer dizer que ele me deu uma x de t, né, que eu poderia chamar também de s de t, porque é posição, de 2t ao cubo menos 8t no SI, né? Então, gente, isso aqui saiu do MRUV, eu já não posso fazer essas comparações aqui, não posso dar uma equação para velocidade, só funciona derivando, tá? Então, 2t ao cubo menos 8t
para todo t maior ou igual a zero. Determine a letra A. Só escrever aqui. 2t ao cubo menos 8t. Letra A. Os instantes T1 e T2 em que a partícula passa pela origem dos espaços. Como é que eu vou saber que a partícula passa pela origem dos espaços? Gente, vocês lembram lá da matemática que uma função, uma equação, ela tem as suas raízes. O que são as raízes? Quando a gente toca no eixo, né? No eixo x. Os valores de x onde a gente está tocando ali com a nossa função são as nossas raízes. Então, para eu achar as raízes, basta igualar a minha função a zero. Então, 2t ao cubo menos 8t é igual a zero, né? Assim a gente acha as raízes. Isso vem lá da matemática, não é nem da física, tá? Então, isso aqui vai coincidir com o que ele falou, que a partícula passa pela origem. Então, beleza. Vamos resolver isso aqui. Posso colocar t em evidência, então fico com t, 2t ao quadrado menos 8, né? Igual a zero. Quer dizer que um dos tempos já é igual a zero, né? Lembra quando a gente coloca em evidência, né? Ou t é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Então, t1 é igual a zero. E a gente tem a segunda possibilidade, que é 2t ao quadrado menos 8 igual a zero, né? Então, 2t ao quadrado é igual a 8. T ao quadrado é igual a 8 por 2. T ao quadrado é igual a 4. T é igual a raiz de 4, que é igual a... T é igual a 2 segundos. 2 segundos, beleza? Então, ó, achamos os dois tempos em que a partícula passa pela origem. Ok. Então, vamos dar continuidade. Gente, letra B, ele pergunta o seguinte: as velocidades escalares V1 e V2 nos instantes T1 e T2. Então ele quer V no instante T1 e V no instante T2. Né? A gente já achou T1, a gente já achou T1 e T2, que é 0 e 2 segundos. Então quer dizer que ele quer V de 0 e V de 2? Isso, exatamente. Como é que a gente acha V? Bom, se a minha posição é descrita por 2t ao cubo menos 8t, então basta derivar isso aqui, né? dx dt dá pra gente o quê? Dx dt dá pra gente a velocidade, certo? Dx dt dá isso aqui pra gente. Então, ó, dx dt vai ser a derivada daquilo ali. Então, esse 3 desce, né? Então, fica 3 vezes 2 vezes t elevado a 2, porque eu subtraí 1 lá no expoente, menos 8, certo? Então, velocidade é igual a 6t ao quadrado menos 8. O que eu quero? Velocidade em 0, velocidade em 2. Então, velocidade em 0 é igual a 6 vezes 0 ao quadrado menos 8, e isso vai dar, v em 0 vai dar 0 menos 8, quer dizer que a velocidade é igual a menos 8 metros por segundo, né? Tá no SI. E a velocidade em 2 vai ser 6 vezes 2 ao quadrado menos 8. Então, v em 2 vai ser... 2 ao quadrado é 4, vezes 6 vai dar 32. 6 vezes 4, 6 vezes 3 é 18, 24. Então vai dar 24 menos 8, que dá 16 metros por segundo. Certo? Então isso aí são as respostas, né? Letra A ficou 0 e 2 e letra B menos 8 e 16. Beleza, gente? Então,
Vou deixar aí mais alguns exercícios para vocês fazerem. E o resumo dessa matéria tá na página 14, tá, da apostila. E vou deixar aí uns exercícios que vocês tentem fazer, beleza? Então valeu, gente.